Fala aí, galerinha, tudo certo? Então, espero que vocês já tenham começado a se organizar um pouquinho, ver o que a gente já está passando no Google Sala de Aula. Espero que vocês também já tenham visto nossa primeira teleaula, né, que passou na televisão na quarta-feira, e que eu já mandei também nos grupos de alguns de vocês o link no YouTube, né? Então, vocês têm a condição. Se vocês não viram ainda, tudo bem. Dá tempo de voltar lá, ver, para a gente poder vir para esse conteúdo agora. Na real, vocês estão vendo aqui no título da nossa apresentação, um título diferente do conteúdo, mas na prática é a mesma coisa. A gente vai falar do mesmo conteúdo, a gente vai falar da mesma noção matemática, só que na verdade eu vou mostrar para vocês como que vocês já viram algo parecido com isso, como que a gente vai utilizar essa ideia bastante, como que vai ser uma base do nosso conteúdo, do nosso trabalho daqui para frente. A primeira videoaula de vocês foi sobre progressão aritmética, não é? Sobre PA. Aqui a gente vai ver um pouquinho disso também, só que a gente vai ver um pouquinho de como que se relaciona com outros conteúdos muito próximos. Antes da gente começar a falar do nosso conteúdo de hoje, exatamente, eu vou trazer uma questão que vocês já estão um pouquinho mais familiarizados, né? Que é a base do que está acontecendo, é exatamente o que está gerando toda a situação que a gente está vivendo hoje, que é o coronavírus. E aí, eu trouxe um gráficozinho aí para vocês, que é um gráfico que foi elaborado pela Universidade Federal de Pelotas, que mostra como que funcionou, como que aconteceu o crescimento do coronavírus na Itália, no Brasil, em Portugal, na Espanha, na França e na Alemanha. E aí esse gráfico, ele analisa especificamente como que isso aconteceu a partir do caso 50. Quando a gente dá esse zoom nesse gráfico, vocês conseguem ver três pontinhos que eu marquei, né? E esses três pontos são relativos à linhazinha azul, que representa o crescimento do coronavírus na Itália. É o ponto que dá para a gente observar com um pouco mais de clareza. E como é que isso funcionou? Se a gente for parar para analisar o primeiro pontinho vermelho, vocês vão ver que está marcado em 14 dias, e em 14 dias tinham 5 mil pessoas infectadas. Só que olha só como é que a coisa acontece. Com 14 dias, ou seja, com 2 semanas, a gente tinha 5 mil pessoas, só que dos 5 mil para os 10 mil, não demorou mais 2 semanas. Na verdade, demorou 4 dias. Do dia 14 para o dia 18 dessa sequência, já passou de 5 mil para 10 mil. E aí, a gente pode dobrar de novo, ou seja, de 10 mil para 20 mil, quando a gente vai do dia 18 para o dia 22. Ou seja, a gente demorou primeiro 14 dias para ter 5 mil pessoas, depois, em 4 dias, a gente teve um dobro, um aumento de mais 5 mil pessoas. Só que olha qual é o estranho. Nos próximos 4 dias, não se manteve esses 5 mil, como se esperava. Na verdade, dobrou de novo. Foi para 20. Se a gente fosse aproximar da forma mais genérica esse caso, quando a gente chegasse no dia 26, ou seja, daqui mais 4 dias, esses 20 mil iam virar 40 mil. Claro que aí é onde entra a nossa ação. Quando entra a questão da quarentena, quando entra a questão da gente ter esse cuidado de usar máscara, de usar o álcool em gel, de lavar as mãos, de tomar todos os cuidados que a gente pode ter para diminuir isso aí. Se não fizermos nada, se nada for feito, se a gente seguir a vida normalmente, achar que é só uma gripezinha e segue o baile, a gente vai ter, daqui mais 4 dias, mais 20 mil infectados. Então, olha só que estranho. A gente tinha no dia 14, a gente tinha 5 mil, e no dia 26 a gente vai ter 40 mil. Olha como é que isso salta tanto, olha como é que isso cresce tanto. Esse tipo de comportamento na matemática é o que a gente chama de crescimento exponencial. Ele é elaborado pela função exponencial. Não é esse o nosso conteúdo de hoje, mas só para a gente entender como que a gente utiliza a matemática para poder medir o crescimento das coisas, para medir qual é o comportamento de várias situações, entre elas o coronavírus que a gente está vendo hoje. Nessa tabelinha que está aí no lado direito, vocês vão perceber que tem esses três primeiros dados que eu falei, né? No dia 14, 5 mil pessoas, no dia 18, 10 mil, no dia 22, 20 mil pessoas, no dia 26, se seguisse, né, aproximando, se a gente não tivesse nenhum tipo de cuidado, ia passar para 40 mil pessoas e assim por diante. No dia 30, já ia passar para 80 mil. E aí, por isso que a gente chega numa questão que começa muito pequenininha lá na China, com uma, duas, três pessoas, e que agora já é uma pandemia de escala mundial mesmo. A gente tem milhares de pessoas, milhões de pessoas já contaminadas com o vírus e, consequentemente, infelizmente, pessoas morrendo em decorrência dessa doença. Então, só um detalhe, né? Vamos tomar cuidado mesmo. Quando a gente fala de ficar em casa, quando a gente fala de lavar as mãos, quando a gente fala de passar álcool em gel, de usar máscara, se precisar de sair de casa, isso é sério. E nesse momento a gente precisa ter essa responsabilidade para cuidar das pessoas que estão perto da gente. Bom, mas o nosso conteúdo de hoje não é necessariamente o crescimento exponencial. A gente vai falar de um outro tipo de crescimento, que é um crescimento um pouco mais lento, um pouco mais calmo, que é o que a gente chama de crescimento linear. Bom, linear vem de linha mesmo. É como se a gente pegasse e traçasse uma retinha. Mais para frente a gente desenvolver isso. Provavelmente na próxima aula, no próximo vídeo que eu vou gravar,
já dando sequência a isso. Vocês vão ver como é que a gente pode ver um gráfico disso como uma retinha mesmo. E aí, quando a gente fala de crescimento linear, a gente fala de acréscimo constante. Como assim? Ah, sei lá, eu comecei aqui, vamos organizar uma festa para depois da quarentena, só depois da quarentena, vamos deixar claro. Mas depois que passar a quarentena, eu quero fazer essa festa. Só que aí, para eu me organizar bem, para eu poder chamar as pessoas e não esquecer ninguém, eu vou fazer assim. Essa semana eu vou entrar em contato com 3 pessoas, para começar. Deixa que só eu convido. Ninguém mais. Então não tem problema de chamar gente que a gente não gosta, aquela coisa toda, né? Então na primeira semana eu chamo mais 3 pessoas. Na segunda, mais 3 pessoas. Então já virou 6. Na terceira semana, chamo mais 3. Ficou 9. Mais 3 pessoas, 12, 15, 18 e assim por diante. Então a gente tem uma sequência em que o acréscimo é constante. O valor que eu estou somando, o número que está crescendo nessa sequência, é sempre o mesmo. E o nome disso é constante de proporcionalidade. E a gente vai ver um pouquinho mais disso aqui para frente. Aí, eu selecionei 4 conteúdos. Desses 4, um deles vocês já viram, que é a regra de 3. Um deles é o que a gente está vendo agora, foi o tema do nosso vídeo da TLA que vocês viram. O outro é um conteúdo que a gente vai ver esse ano ainda, que é a função afim. E o quarto é um conteúdo do terceiro ano do ensino médio, só que, na verdade, ele tem tudo a ver com esses 3 primeiros. Na verdade, são 4 conteúdos que a gente considera, entre aspas, diferentes na matemática, sendo que na prática é tudo uma coisa só. Tudo vem de um mesmo princípio, tudo vem de uma mesma ideia, que é a ideia de proporcionalidade. Para a gente entender como é que isso funciona, eu vou trazer um probleminha para vocês e a gente vai resolver esse problema. Deixa eu ver como é que funciona a solução dele. E aí, tá aqui. Uma pessoa começou a se exercitar durante a quarentena. Pô, tava em casa, né, comendo pra caramba, ficando o tempo todo sentado, deitado, quis começar a fazer um exercício. E essa pessoa, na primeira semana, começou lá, viu um videozinho de Zumba Fitness, sei lá, no YouTube, e foi e treinou 12 minutos. E ela treinou toda essa semana, todos os dias, 12 minutinhos por dia. Coisa rápida, coisa curta, mas já faz uma diferença boa. Na semana seguinte, essa pessoa passou de 12 para 16 minutos. Então, aumentou um pouquinho o tempo de treino dela para poder ter mais resultado e ir evoluindo. Na terceira semana, ela aumentou de 16 para 20 minutos. E aí foi seguindo nesse ritmo, aumentando de 4 minutos por semana. A questão quer saber quanto que essa pessoa vai se exercitar, quanto tempo ela vai ter de treino depois de 2 meses de quarentena. E aí eu vou mostrar para vocês 3 formas diferentes de como resolver esse problema e entender a questão da proporcionalidade. E aí já está bem claro, né? Nossa proporção é de 4 em 4 minutos. Cada semana que passa, aumenta 4 minutos. Passa mais uma semana, mais 4 minutos. E assim por diante. Então, primeiramente, vamos resolver esse exercício pela progressão aritmética, pela PA, que é aquele conteúdo que vocês já viram na videoaula, a gente vai aplicar isso aí. Para quem não viu também, ou para quem viu e não entendeu muito bem, a progressão aritmética é uma sequência, é uma progressão, que ela tem um acréscimo constante, ela é proporcional. Então, por exemplo, vocês vão ver aqui no topo direito da tela que eu coloquei 12, 16, 20, 24. Se eu quisesse colocar mais um, seria 28, depois 32, 36, 40, assim por diante. Então, no fim das contas, eu teria o quê? Eu teria um aumento de 4 em 4 em 4 em 4 minutos. Então, esse aumento de 4 em 4 minutos é o que a gente chama de razão. É o R, que são 4 minutos. O A1, que equivale a 12 minutos, que está aqui no lado esquerdo, é o nosso primeiro termo. O primeiro termo da sequência é o A1, da primeira semana. Segundo termo, A2. Terceiro termo, A3, e assim por diante. Aí eu coloquei, bom, N é o termo que a gente quer chegar. É um termo geral. E eu coloquei como nona semana. Por quê? Porque, se vocês viram aqui, a gente quer passar 2 meses de quarentena com essa pessoa treinando. 2 meses são aproximadamente 8 semanas. Porque um mês geralmente são 4 semanas, né? 4 semanas e 2 ou 3 dias. Segundo mês é a mesma coisa. A gente geralmente, na matemática, para facilitar as contas, aproxima 2 meses por 8 semanas. Então, seguindo essa lógica, ela começou na primeira semana, a gente quer chegar na nona semana. E aí, como que funciona essa ideia? Se eu tenho sempre um valor fixo, meu A1, eu estou somando uma outra razão, para eu resolver esse problema, é só eu ir somando nossa razão, que são 4 minutos, 8 vezes, né? Porque eu estou na primeira semana, eu vou chegar na nona, então eu vou somar 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. Só que aí, para formalizar, e geralmente na matemática a gente faz esse esforço, né, de formalizar as coisas, para simplificar, para a galera não se perder, foi elaborada a formulazinha do termo geral, que está também no vídeo de vocês, que eu vou relembrar agora. Essa fórmula é essa que está na segunda linha do lado direito, que é o quê? A N, o termo geral, o termo que eu quero chegar, no caso, a quantidade que essa pessoa vai treinar daqui a 2 meses, vai ser igual ao primeiro termo, ao A1, mais N menos 1,
Ou seja, se eu quero chegar na nona semana, eu vou fazer 8 saltos de semana, né? Eu vou tirar a primeira, então 8 vezes. Sempre é assim. Se eu quiser saber a 15ª semana, vai ser 14 vezes. Se for a 100ª semana, 99 vezes. Vou sempre tirar um porque é o primeiro termo. É quando a gente estiver fazendo a quantidade de pulinhos. Então vai ser o primeiro termo mais n-1 vezes a razão. Bom, eu vou passar depois alguns exercícios para a gente poder trabalhar isso bem e vocês pegarem a ideia. Eu sei que decorar rapidinho não funciona tão fácil, só ouvindo não é o suficiente, então a gente precisa aplicar isso depois. Mas seguindo a ideia, a gente fez o quê? A n é igual a 12, que é o primeiro termo, mais 9 menos 1, que é 8, que a gente já sabia, vezes 4, que é a nossa razão. 8 vezes 4, 32. Então, 32 mais 12, 44 minutos. Então, essa pessoa começou com 12 minutos de treino e depois de 2 meses chegou em 44. Com um salto constante de 4 em 4 minutos. Deu para entender, gente? Tranquilo? Qualquer coisa, relembrando, né? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no grupo Sala de Aula ou no grupinho do WhatsApp que eu fiz de vocês, né? De cada grupinho, para a gente poder tirar essas dúvidas mesmo. Então, vamos seguir o baile. Outra forma de resolver esse problema, também utilizando os mesmos princípios, só que uma outra ferramenta, é trabalhando a proporcionalidade. E aí, como é que vai ser isso? Bom, botei uma tabelinha aqui no lado esquerdo, que é uma tabela da quantidade que essa pessoa vai treinar de acordo com as semanas. Primeira semana, 12 minutos, segunda semana, 16, terceira, 20, quarta, 24, depois 28, 32, assim por diante, como a gente já tinha falado. Do lado direito, eu coloquei uma forma de a gente sistematizar isso aí e como resolver esse problema. Bom, depois de uma semana, da primeira para a segunda, essa pessoa malhou 4 minutos a mais, né? 12 minutos mais 4, 16. Depois de 3 semanas, como outro exemplo, ela malhou 24 minutos, né? Porque é na quarta semana. Então é 12 mais 4, mais 4, mais 4, então somou mais 12 minutinhos da primeira para a quarta semana. Então a gente tem um aumento constante, nossa proporcionalidade aí, de 4 minutinhos. E aí eu coloquei aquela mesma informação de antes, né? Que 2 meses equivale a 8 semanas, só para a gente não esquecer. Seguindo então, se esse aumento foi constante, a gente pode utilizar a nossa ideia de proporcionalidade para fazer o mesmo processo de antes. Bom, essa pessoa malhou por 2 meses, por 8 semanas. Cada semana representou um aumento de 4 minutos. Então, eu vou multiplicar. 8 vezes 4, 32. Teve um aumento, no fim das contas, de 32 minutos. E aí, a gente sabe que a primeira semana foram 12 minutos, né? Então, chegamos a 44 minutos. Ah, Thiago, pô, fiz jeito diferente da mesma resolução? Claro, a ideia é essa mesmo. É o mesmo problema, a mesma pergunta. No fim das contas, a resposta tem que ser a mesma. Só que são métodos diferentes de achar essa mesma resposta. Seguindo agora, a gente vai trabalhar uma terceira forma de resolver esse problema que você já conhece. Vocês já viram isso antes, e a gente vai deixar bem sistematizado, porque a gente usa bastante durante o ano, que é a regra de 3. Primeiro, só para deixar tudo bem organizado, para deixar tudo bem claro, o que é a regra de 3? É uma regrinha, é um método matemático que a gente tem para resolver algum tipo de situação que a gente tem 3 informações e quer descobrir a quarta. É exatamente o que a gente tem aqui. A gente tem a quantidade de semanas que está sendo trabalhada e uma informação com relação ao tempo de cada semana. A gente tem, então, que a primeira e a oitava semana como informações e a gente tem 4 minutos como a nossa constante de proporcionalidade, como o valor que vai ser aumentado, que vai ser acrescido a cada semana. E aí, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente pode fazer para poder encontrar esse valor que a gente já sabe qual é o resultado, mas dá para usar em situações que a gente não sabe também? Primeiro, a gente vai multiplicar cruzado, a famosa multiplicação em x. Como a gente tem 2 informações do lado esquerdo e uma do lado direito, a gente tem 2 informações relativas ao tempo que a pessoa está treinando e uma informação relativa à duração desse treino. A gente vai pegar o 4 minutos e multiplicar pelas 8 semanas, como um não está relacionado com o outro, e vai multiplicar uma semana com o x, que é o valor que a gente quer encontrar. Quando a gente faz isso, a gente está fazendo uma equaçãozinha muito simples, muito direta, que dá para a gente resolver fácil. Nesse caso aí ficou mais fácil ainda, porque o primeiro termo era uma semana. Então, 1 vezes x, x mesmo. 4 vezes 8, 32, que é o que a gente já sabia. Aumentou 32 minutos, de acordo com a primeira semana, chegando até a nona semana, passando 8 semanas de treinamento. E aí, fazendo a continha que a gente já fez antes, né? 12 mais 32, 44 minutos e fechou. Tranquilo, gente? Primeira aula é essa, primeiro videozinho é esse, coisa curta, coisa rápida, só para a gente poder entender de vez como é que funciona essa ideia. E depois a gente vai trabalhar um pouquinho mais de forma específica como é que funciona, como que a gente pode tratar de forma mais algébrica essa ideia da proporcionalidade. Tranquilo? Então fechou. Bora fazer os exercícios, bora seguir junto, que depois a gente tem mais conteúdo e nessa mesma pegada.
Coisa rápida, coisa leve, e só para a gente não ficar parado e, ao mesmo tempo, a gente continuar desenvolvendo, continuar aprendendo, continuar fazendo o que a gente gosta de fazer, que é estudar matemática. Eu sei que todo mundo ama, então, tamo junto. Fechou? Até a próxima.